Os questionamentos jurídicos do processo de impeachment na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Boa noite, obrigada, professor. Nós vivemos tempos de grandes questionamentos sobre e divergências na interpretação da lei nesse processo do impeachment que corre na Câmara. A principal delas é se a presidente Dilma cometeu ou não o crime de responsabilidade. Quem é contra o impeachment diz que não cometeu, que é golpe e que pode levar a uma ruptura do sistema democrático. Por outro lado, quem é a favor acha que é legal e legítimo o pedido de impeachment e que a presidente cometeu vários crimes de responsabilidade. O que é que pode e deve definir a legalidade desse processo, professor? Bem, eu creio que é exatamente se caracterizar se a presidente da República cometeu ou não um crime de responsabilidade que enseja a aplicação da pena do impedimento. A meu ver, ela não cometeu. A Constituição é clara em diversos dispositivos que, no meu entender, tornam claro que ela não cometeu. Por exemplo, primeira questão, se imputa a ela crime de cometimento de crime por pedalada fiscal e pela criação de créditos suplementares, alegando o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. A meu ver, a lei de responsabilidade fiscal não pode ser motivo para o impeachment, o descumprimento dela, porque a Constituição estipula como infração político-administrativa a inobservância da lei de orçamento. O orçamento não é a mesma coisa que a lei de responsabilidade fiscal e como toda conduta, vamos dizer, sujeita à sanção do Estado, deve ser interpretado restritivamente a estipulação sancionatória da lei. Da mesma forma, acho que não houve irregularidade na questão da pedalada fiscal, acho que está havendo uma confusão entre empréstimo ou operação de crédito com atraso de pagamento, em essência, para as pessoas entenderem, né? De uma forma mais simples, vamos dizer assim. Ainda que se considere que a presidente praticou aí alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade, não caracteriza um atentado à Constituição, não é qualquer inconstitucionalidade e ilegalidade que pode gerar a caracterização de crime de impeachment, tem que haver uma gravidade, eu não vejo essa gravidade, tanto que é uma prática, vamos dizer, contábil de vários governos anteriores e mesmo de governos atuais, né? O ministro Delfim Neto chega a falar, ex-ministro chega a falar que vem desde João VI, esse tipo de prática, né? Por último, a presidente não agiu com dolo, ela agiu com base em pareceres de órgãos técnicos, etc. Ou seja, é uma série de razões, creio eu, para não caracterizar o crime de responsabilidade. Agora, professor, a definição disso, o senhor deixa muito claro a sua posição, mas esse julgamento é um julgamento no Congresso Nacional político. Também há uma divergência entre estudiosos do direito sobre a competência para esse julgamento. Se são os parlamentares, uma vez que o processo acontece no Congresso Nacional, ou se é uma questão realmente jurídica que deva ser definida em tribunal. Quem deve julgar? Não, é que aí vamos dizer, no campo jurídico, isso é chamado de razão de Estado ou função política. Existe uma discussão se a função política é sujeita ou não ao controle da jurisdição. Eu, como defensor do Estado Democrático de Direito, creio que sim, né? Era típico das monarquias absolutistas o governante estabelecer leis para a sociedade, mas ele mesmo não submeter. O Estado de Direito trouxe a submissão do governante às leis também. Ou seja, a política no Estado de Direito passa por debaixo da lei, não fora dela, né? Então não existe julgamento político no sentido de um julgamento imune ao controle judicial ou à incidência da ordem jurídica. Então, e essa é a essência do problema que eu acho que a gente passa no país e a razão dessas grandes divergências. De um lado, há alguma razão na oposição no campo político, porque a presidente Dilma está muito isolada da sociedade e do próprio, isso se reflete no parlamento. Veja a dificuldade que ela tem como governante de reunir 1/3 do parlamento para evitar o impeachment. Nós estamos acompanhando pela imprensa. É uma situação inusitada, um presidente da República que não consegue ter apoio de 1/3 do parlamento, que no campo social tem 2/3 da sociedade contra ela, aliás, são correspondentes mais ou menos essa situação, né? Por outro lado, a presidente tem razão quando fala que não há uma razão jurídica para impedi-lo. O que nós temos é um vácuo constitucional. Nós não temos um processo de recall, como é chamado, ou seja, um mecanismo puramente político, de decisão política da população para eventualmente suprimir o mandato de um presidente da República que estivesse muito isolado. Então nós não temos isso.
Então Sim, acaba forçando a barra. Dentro do rito estabelecido pelo próprio Supremo, o julgamento político acontecendo no Congresso Nacional. Sim, nesse julgamento, infelizmente, é inconstitucional, é uma ruptura com o tecido democrático, é uma medida de exceção, ao meu ver. Isso não deve ser feito. Mas está dentro do rito estabelecido pela Corte Maior. Mas o problema é que não basta haver rito, tem que haver causa. A Corte Constitucional, ela estabeleceu um rito para ser cumprido, ela não se manifestou contra a causa. Mas cabe recurso no Supremo, como diz o Procurador-Geral o Advogado-Geral da Eu não tenho dúvida que causa, União. Tanto com relação a se houve ou não o cumprimento desse rito estabelecido pelo Supremo, quanto a relação causal, se existe ou não crime de responsabilidade. Agora, veja, na América Latina, não é incomum, não tem sido recentemente na história, incomum o judiciário apoiar ou produzir medidas de exceção. A gente tem que ver isso. Houve isso em Honduras e no Paraguai. Então, eu creio que não há ainda esse fenômeno no Brasil, mas há um justo receio de parcela da comunidade jurídica que isso ocorra aqui no Brasil. Por uma onda de opinião pública, midiática e uma opinião dessa forma do Congresso, que acabe o judiciário sucumbindo a esse tipo de pressão política e deixa a Constituição de lado para fazer valer essa onda de opinião política. Não é o caminho adequado se o Brasil quer ter uma democracia sólida e uma democracia, vamos dizer, consistente, séria, né? Eu creio. Nós não podemos ficar adaptando, vamos dizer, instituições do regime democrático às vontades políticas de ocasião, né? Eu creio que isso não é possível. Nós precisamos rever a Constituição, aproveitar essa crise para criar uma instituição que possibilite a solução de um futuro problema dessa mesma natureza. Talvez pensar, como falou Eduardo Gianetti muito corretamente, a meu ver, na Folha esse fim de semana, numa reforma política realizada por gente não relacionada com a política, né, com o dia a dia da política. Eu creio que esses caminhos é que o Brasil precisa investigar. Realizar medidas de exceção não é o melhor caminho para a nossa democracia, a meu ver. Bom, hoje é um dia de definição na comissão do impeachment e que já há todo um procedimento acontecendo na Câmara Federal. Vamos acompanhar a evolução dos fatos e certamente contaremos com o senhor mais uma vez para esclarecimentos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.